Bom dia a todos, tá? Eu tô no YouTube, eu vou ficar lá. Eu quero ter uma conversa com vocês. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para chamar a galera pro ato que vai ter hoje, tá? O ato Justiça para Eros, tá? E vai ser o Eros Guimarães Mendes, que foi brutalmente assassinado ontem pela polícia no Morro do Santo Amaro. E hoje os moradores vão fazer uma caminhada na rua Pedro Américo, na altura do número 90, às 2 horas, tá? É importante que as pessoas compareçam, quem puder comparecer, que vá, porque ano que vem é ano de eleições e isso não vai melhorar, tá? Isso a princípio não vai melhorar. Eu acho que é uma forma as pessoas deveriam manifestar sim a sua indignação, não ficar com medo, tá? Porque o medo não ajuda em nada. Então, eu não acredito que vai ter algum tipo de incursão no meio do ato, né? Vamos combinar, né? Eu acho que... então, eu acho que vale a pena, sim, dar essa força pro pessoal. Tá? Eu tô aqui no YouTube, convido vocês para virem aqui pro canal. Eu quero falar também sobre o assassinato, a tentativa de assassinato, perdão, do senador Miguel Uribe, na Colômbia ontem, tá? Que eu tô vendo uns comentários tão absurdos. Eu achei até que fosse, ontem eu achei até que fosse fake news pelo conteúdo dos comentários. Eu falei, isso é palhaçada, né? Aí tava lendo, mas depois eu fui ver, realmente era verdade, tá? Parece que foi bastante grave. Acho que foram 5 tiros na nuca, um negócio assim, uma coisa bem brutal, tá? E eu tava vendo, uma pessoa me respondeu em um dos comentários, né, que eu perguntei. Parece que o atirador tinha 15 anos, gente. 15 anos. 15 anos. Bom. Vou botar aqui, ó. Bom, deixa eu explicar aqui. Colombiano, tá? Ele é senador colombiano, o atentado foi em Bogotá. A última vez que eu estive em Bogotá foi na minha lua de mel, tá? Tem mais de 10 anos, 16 anos. Não, tem 18 anos, tá? E eu e meu marido estivemos lá para nossa lua de mel. E de lá nós fomos para uma ilha que se chama San Andrés, tá? Que fica no Caribe. Aí nós passamos a nossa lua de mel nessa ilha maravilhosa. Eu tô falando isso só para começar o meu raciocínio e fazer uma ilustração panorâmica, porque a Colômbia é um lugar lindo demais, tá? Mas que também sofre, assim como o Brasil, de uma violência bastante... uma violência muito, muito presente, né? Apesar deles já terem, alguns anos atrás, conseguido conter a violência através de alguns acordos que fizeram com as guerrilhas, e, enfim, na tentativa do combate principalmente ao narcotráfico. Então, e quando eu estive lá, as coisas estavam bastante tranquilas, eu não vi nada nesse sentido. Realmente nós gostamos muito. Nós só passamos por Bogotá, nem ficamos, né? Fomos direto para a ilha, porque eu queria ir para a praia. Então nós ficamos nessa ilha, San Andrés. Tem San Andrés e Providência, são 2 ilhas próximas, tá? A ilha é bem pequenininha. Você dá uma volta na ilha em umas 3 horas, assim, acho que dá para conhecer a ilha toda. Mas é muito legal, tá? Mas, bom, vamos voltar pro atentado aqui, que o pessoal tá falando... Ó.
Eu não sei se isso do atirador ter 15 anos é verdade também, tá? Mas as pessoas não, acho que não ia falar isso. Ah, foi sim. Peraí, deixa eu ver. Parece que ele foi apreendido sim. Eu quero chegar em um lugar, só em um lugar que eu quero chegar, tá? Mas eu também não quero ser precipitada, não. Agora, eu acredito que... Quer ver? Peraí. Olha, vamos lá, tá? De acordo com o... Peraí, deixa eu ver assim. Aqui, outro lugar também. BBC. Tá na BBC, CNN, Globo, no G1, tá valendo o G1 agora. Tá, tudo quanto é jornal, Estadão, veja, óbvio, né? Então eu vou pegar o Carta Capital. Tá. Foi um tiro atingiu a região entre a cabeça e o pescoço, gente. É gravíssimo, né? Mais um. Eu vou ler a Carta Capital. O senador e aspirante à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, foi baleado neste sábado, dia 7, em um atentado em Bogotá, informaram autoridades. Um vídeo publicado em redes sociais mostra que o político de 39 anos fazia um discurso no momento em que os disparos começaram. Em outras imagens, ele aparece caído sobre um veículo com o corpo coberto de sangue, sendo segurado por um grupo de homens. Segundo a imprensa local, pelo menos um tiro atingiu a região entre o pescoço e a cabeça do senador de direita. Ele é de direita, tá? Mas eu acho que isso não é tão relevante assim nesse momento, tá? Poderia ter sido qualquer um. Esses atentados são gravíssimos, tá? Eles abalam totalmente a estrutura da democracia. Então não interessa a ninguém, nem quem é da direita, nem quem é da esquerda. Muito menos que um mate o outro, tá? Na política, isso é bem nítido de você perceber, tá? Nenhum tipo de atentado a nenhum político interessa a ninguém, a não ser que seja uma pessoa que esteja... que seja uma ameaça direta para alguém, assim. Do contrário, não há essa estratégia, né, política de matar, ela geralmente não funciona, né? Funciona mais para promover quando é um atentado assim fake ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui não tem nada de fake não, né? Parece que a coisa foi bastante grave. Então, o presidente Gustavo Petro já condenou o atentado. Esse ato de ele falou as seguintes palavras, tá? Abre aspas. Esse ato de violência é um ataque não apenas à integridade do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política na Colômbia, acrescentou a presidência em nota. Miguel Uribe é do partido Centro Democrático, liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe, tá? De 2002 a 2018. Em outubro, ele anunciou sua ambição de se eleger presidente em 2026 para suceder Petro, de quem é um forte crítico. O partido informou que indivíduos armados atiraram no senador pelas costas. O ataque não apenas coloca em risco a vida de um líder político, mas também atenta contra a democracia e a liberdade da Colômbia, ressaltou. Para Álvaro Uribe, foi um ataque contra uma esperança da pátria. O prefeito de Bogotá, Carlos Galán, informou que Miguel Uribe estava sendo atendido por médicos. Perdão, gente. Segundo a imprensa local, um menor de 15 anos foi detido como suspeito de ter feito os disparos. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, condenou o ataque e anunciou no X que autoridades oferecem uma recompensa de cerca de $700 mil por informações que levem à prisão dos responsáveis. $700 mil é a recompensa.
Bom, gente, o que se pode dizer sobre isso? Realmente, isso não é interessante para ninguém, tá? Que esteja envolvido numa possível eleição. Mas isso está parecendo que agora está virando praxe no mundo inteiro, tá? Isso não é uma brincadeira, isso envolve uma série de fatores, tá? Que não só políticos, principalmente agora, eu não sou muito a favor desse negócio de recompensa, e agora com a recompensa nesse valor de $700 mil, né, uma recompensa muito alta. Eu sugiro que avisem as autoridades, porque isso faz com que surjam diversas pessoas no mundo, tá? Inventando as teorias mais absurdas, tá? Porque, vamos combinar, $700 mil, né? Não é pouco dinheiro, tá? Eu não concordo, porque mercenários do mundo inteiro vão querer essa recompensa e vão fazer de tudo para inventar qualquer coisa que caiba no conteúdo a fim de receber o dinheiro. Eu sou contra totalmente. Isso aí não. Mas isso é uma medida da direita. A direita acha que dinheiro resolve tudo e armas também. Tá aí o resultado, né? Um garoto de 15 anos portando uma arma, tá? Que fez suspeito de ser um dos cometedores do atentado, né? Então vamos combinar, já está tudo errado, né? Armas na mão de crianças, que são essa prática é extremamente incentivada pela extrema direita. Quem libera as armas, quem vende as armas para civis, quem é a favor disso é a direita. E a direita do mundo inteiro, tá? Não é só a direita do Brasil, nem é só a direita da Colômbia. Quem incentiva o uso das armas nas mãos dos civis são os partidos de direita. Tá? Então, se você não quer uma criança portando uma arma para você não correr o risco, tá, de levar um tiro por um motivo idiota, você, por favor, né, seja contra o armamento da população. Tá? A prova aí de que não adianta nada. E outra coisa, se armas funcionassem, ele teria conseguido se defender, porque eu garanto que ele tinha um monte de seguranças no entorno dele. Tá? E não foi o caso, né? Se as armas funcionassem com tamanha eficiência com as quais a propaganda delas mesmas como na propaganda que elas fazem, né? Que a indústria armamentista faz. Se funcionasse tão eficientemente, isso não teria acontecido, tá? Bastou que uma criança de 15 anos pegasse uma arma e desse um tiro num dos caras que é candidato e provavelmente seria um nome forte na concorrência da presidência da Colômbia no ano que vem, tá? Vamos ver como vai desenrolar essa situação, porque existe... geralmente, em casos assim, quando o atentado é alguém que é o candidato ao principal cargo, tá? Quando o atentado é direto a essa pessoa, existe uma pessoa direta que se beneficia disso, tá? Uma pessoa direta. Podem haver várias outras pessoas que têm benefício com esse atentado indiretamente. Mas existe uma pessoa que tem um benefício direto. Eu não vou falar aqui quem é, tá? E é só a uma pessoa interessa muito que isso aconteça, tá? A uma pessoa interessa. Eu não tô falando só desse caso, não. Tá? Tô falando no caso de atentados contra pessoas que vão ocupar cargos de presidência ou governadores ou senadores, né? Geralmente cargos que envolvem... não, senadores não. Nesse caso, são... do que eu estou falando aqui, existem pessoas, uma pessoa que se beneficia diretamente com esse tipo de atentado, tá? Eu não vou falar aqui quem é para não gerar especulação, mas eu tô deixando a reflexão aqui para vocês pensarem. Quem é a pessoa que se beneficia diretamente quando você faz o atentado contra um presidente, um governador ou um prefeito? Pensem. Tem uma pessoa que se beneficia com isso, tá? Seja de esquerda, direita, qualquer uma, tá? Mas tem sempre uma pessoa que se beneficia com isso. Eu tenho certeza que vocês vão refletir e vocês vão entender o que eu tô falando. Gente, só um minuto que eu preciso pegar uma água.
Bom, então eu tô falando isso porque eu já vi uns comentários absurdos pipocando na internet, né? E eu não... Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Bom, eu queria falar sobre isso por conta disso, para atentar ao beneficiário direto, tá, desses tipos de atentados. Eu não vou falar nada, só vou atentar para isso, para uma reflexão sobre esse ponto de vista, sobre esse ângulo, e porque eu já tô vendo que na internet tá uma enxurrada de asneiras, né? E aí você vê que essas asneiras fazem parte da propaganda nazista também, tá? Porque elas acabam constituindo um ambiente virtual que não corresponde à realidade e distorcem a realidade, né, de acordo com o ambiente virtual. Então parece que a realidade é um grande caos virtual, né? E esse caos virtual acaba sendo absorvido por pessoas que têm o hábito de consumir informações baratas. Pessoas essas que muitas vezes não têm nem tempo para consumir uma coisa melhor, nem tempo nem dinheiro, tá? Então, isso acaba, assim, implicando em uma série de fatores que vão desestabilizar completamente as eleições do ano que vem. Eu estava atentando sobre isso aqui ontem, tá? Todos esses dias eu venho atentando sobre diversas coisas, porque está no mundo inteiro, são diversos assassinatos, tentativas de assassinatos. Eu acompanho, eu consumo bastante jornais, tá? Bastante informação. Eu trabalho com isso, então para mim, nós que estamos no meio da comunicação, ainda que eu não tenha nenhuma projeção, não tenha essa pretensão, não é isso, estou falando do meu trabalho enquanto escritora e agora produtora de conteúdo, né? Eu também não vou sair falando um monte de besteira aqui, ou eu vejo essas pessoas disseminando fake news. Na dúvida, eu falo aqui. Bom, isso é uma dúvida que eu tenho, também não tenho certeza. Como eu já falei para vocês, aqui eu estou registrando a minha vida, porque eu fiquei extremamente preocupada, porque eu sofri um atentado no final do ano passado e eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, eu não tenho nada a ver com um candidato político, eu não me candidatei a nada, nunca, não sou filiada a partido nenhum político, tá? Não sou filiada, não tenho partido, não pretendo ter ainda, nem sei se um dia terei. Lógico que eu voto e tal, mas como eu sofri diversos atentados em relação a isso também, em relação a votar, eu e meu marido, a gente quase não podia sair para votar, a gente estava com medo de fazer isso lá no Rio. Foi depois do ano de 2014, 2013, 2014, a gente já estava com medo, porque a gente estava vendo a movimentação toda em Jacarepaguá nesse sentido, mais especificamente na freguesia, tá? E no anil. Então havia sim essa nossa preocupação. E a gente não conseguia explicar isso, o que estava acontecendo para as pessoas não estavam entendendo. Eu via que nem a polícia entendia, tá, o que estava acontecendo, honestamente, não entendiam. Eu estava vendo que não estava. Havia toda uma movimentação em relação a isso, mas eu estava vendo que estava todo mundo meio, sabe, todo mundo desconfiado de todo mundo, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, tá? Então, eu, como sofri isso aqui, eu tenho propriedade legítima para falar o que eu quiser sobre isso. Então, eu acredito que esse atentado é mais uma dessas aberrações que estão acontecendo pelo planeta. Isso é fomentado por quem está financiando ou está incentivando a indústria das armas a entrar de maneira fortíssima no mercado, tá? Eles já estão no mercado há bastante tempo, mas para um menino de 15 anos tá com uma arma, tá? E dar um tiro em um candidato pelas costas, na nuca, não é nada fácil fazer isso não, tá? Isso é uma coisa muito difícil, tá? Não é fácil você atirar. Ele é suspeito, não sabemos se foi ele, tá? Tanto que ele acho que não teve nem seu nome divulgado, pelo menos aqui no Brasil. Mas isso é gravíssimo,
Porque se não liberassem as armas, se armas não estivessem nas mãos de civis, isso não aconteceria, tá? E quem libera as armas é a extrema-direita e parte da direita, tá? A esquerda não é a favor das armas. Nunca foi, nem nunca será. Exatamente por conta disso. Se armas funcionassem, esse menino não teria cometido esse atentado contra o senador Miguel Uribe, tá? Então, gente, é hora da gente rever a política das armas, né? Eu acho que está na hora, mais do que nunca, de desarmar o planeta, porque as armas são a pandemia que mais mata no mundo. Armas matam mais do que o Covid matou, muito mais, há muitos anos, porque só se faz aumentar a produção de armas no mundo inteiro. E essas guerras ridículas, Israel fazendo esses ataques sistemáticos na Palestina para vender arma. Todo mundo sabe que isso é para vender arma, gente. Estão massacrando milhares de pessoas, fazendo moedor de carne, moedor de gente viva para vender armas. Assim como aqui no Rio de Janeiro. As pessoas estão morrendo para poder ver, para a indústria das armas passarem. Entendeu? Para a pessoa se sentir mais segura em casa. Você acha mesmo que uma arma vai te proteger? Se você mora sozinho, entram 5 pessoas dentro da tua casa, você acha que com uma arma você vai conseguir viver? Não vai adiantar nada. Entendeu? E pelo contrário, às vezes as pessoas que estão invadindo estão nem armadas vão conseguir te segurar. Entendeu? Não adianta. Se armas funcionassem, eu tenho certeza que o senador não estava sem segurança. Eu tenho certeza que tinha gente armada do lado dele. E não conseguiram impedir o atentado. Então a arma não funciona para isso. Gente, a arma não funciona nesse sentido. Não funciona. Tá? Não funciona. Essa propaganda nazista de que você vai ter uma arma e você vai conseguir se defender é falsa, é fake. É para vender arma. Mais nada. Vender vidas. Porque quando você está vendendo uma arma, você está vendendo outra vida. Você não tem como vender uma arma sem matar uma pessoa ao mesmo tempo. Tá? Quem compra uma arma mas já está matando uma pessoa. Porque você está financiando a indústria da morte. Então é o fato de se rever o desarmamento total da população. Não existe isso. A arma não funciona. Não funciona. Um menino de 15 anos acaba de tentar matar o senador Miguel Uribe na Colômbia, provando que a indústria das armas é uma grande farsa, que não funciona. Porra, se funcionasse, não tinha mais nenhum problema no mundo. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Você compra uma arma, você está dando dinheiro para uma indústria de assassinos. Você acha que essas pessoas estão fazendo o quê? Que as pessoas estão pensando se você vai se defender ou não, que estão preocupadas com você? É a mesma coisa que achar que a indústria do tabaco está preocupada com o fumante. Porra, deixa de ser burro, cara. Isso é burrice, não é nem ignorância. Porque você não ignora o fato, você sabe do que é, mas você não está querendo pensar. Você quer ter a arma porque é igual ter um tênis, né? Um tênis da moda. Agora tá na moda ter arma, então todo mundo quer ter uma arminha, né? E tá todo mundo achando que aquela arma inocente na sua gaveta, que você não vai usar nunca, não tá matando ninguém. Querido, quando você comprou essa arma, que você botou dentro da gaveta, que você nunca vai usar, e talvez se você usar, você vai tentar usar, você vai morrer, porque você vai levar um tiro antes, tá? Essa arma aí que você comprou financiou todos esses outros assassinos que estão por aí matando. Porque você não vai ter coragem de matar, mas eles vão, tá? Eles vão. Porque assassino não quer saber, não precisa nem de arma para matar. Tá? Essas pessoas não precisam de arma para matar, não. Quem quer matar, mata de qualquer jeito. Gente, então eu fiz essa live aqui só para deixar isso claro, tá? Para atentar sobre esse fato, porque eu tenho certeza que o dia vai ser cheio de notícia absurda, né? Especulações das mais absurdas possíveis, como eu já estou vendo nos comentários. Eu vou tentar fazer várias lives ao longo do dia para falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre as armas e sobre os atiradores. Ontem eu ainda falei isso. Precisamos falar sobre Kevin, sobre os Kevins que vamos ter que enfrentar todos os dias. E tá aí o que aconteceu, né? Então, eu vou continuar na minha campanha pelo desarmamento total. Não concordo, isso nunca funcionou. Se funcionasse, não estaremos do jeito que estamos agora. Quem quer matar não precisa de arma, tá? Aqui, com um carro, olha o que a pessoa fez comigo, né? Com um carro, gente, um carro, né? Então,
Quem quer matar não precisa de arma não, tá? E detalhe, quando cometem esse tipo de atentados, isso é mais uma propaganda, tá? Adivinha de quê? Né? Do que um atentado em si político, tá? Isso interessa diretamente à indústria das armas. Interessa sim. Não pense em você que eles não gostam não, tá? Eles gostam desse tipo de coisa. Porque eu aposto que hoje tá um monte de gente saindo correndo para comprar arma. Como se alguém conseguisse proteger de um tiro nas costas. Você tá com uma arma, tá? Você tá se sentindo seguro. Vem um menino de 15 anos por trás de você e dá um tiro na tua nuca. O que adiantou aquela arma que você comprou? Sabe para que ela serviu? Para financiar atiradores como ele, que vão atirar em você pelas costas. Para isso que serviu, porque você não vai ter coragem de fazer nada, ou não vai poder usar, não vai conseguir. Porque quem quer matar, vai matar. Com arma ou sem arma. Então não adianta você sair por aí vendendo arma, achando que... E terceirizando a segurança da população, né? Quando é o Estado que deveria garantir a segurança, né? Então quando você terceiriza a segurança da população, colocando a responsabilidade na população de se autoproteger, né? Você está caindo nesse risco, nessa falácia ridícula de que é possível que as pessoas cumpram o papel que o Estado não cumpriu, né? Então todos nós vamos virar milicianos, né? Todo mundo armado, todo mundo milícia. Para que Estado? Para que governo? Né? Se esse é o Estado mínimo, esse é o Estado zero. Isso é o Estado zero, né? Tanto pregado pela direita, né? Pela própria extrema-direita. Tá? E tá aí, isso ainda vai cair na conta da esquerda, essa merda. Tá? Que não é impossível. Já vi os comentários que estão caindo absurdos. Isso não é culpa de ninguém. Isso é culpa da indústria das armas. Tá? Que está fomentando isso, está fazendo propaganda, está matando candidatos. Tá? A indústria das armas está matando políticos no mundo inteiro, seja de esquerda, direita, da porra toda. Tá? É isso que aconteceu, está acontecendo direto. Lembra do atentado contra o Donald Trump? Foi a mesma coisa. E ele ganhou as eleições, né? E o dele parecia até meio fake. Aquele lá eu acho que foi fake. Eu não acredito até hoje muito não. Mas também não é impossível não, porque está todo mundo maluco e os Estados Unidos são os primeiros a incentivar esse tipo de coisa, né? Tanto que pegaram atiradoras que mataram, nem lembro o que aconteceu. Bom, mas aí fica nessa, um atira no outro e fica nesse, né, até morrer todo mundo, né? Sobra, porra, por causa de uma indústria nojenta das armas, a indústria que não funciona, não adianta, não funciona. Armar a população desse jeito para terceirizar a segurança do Estado, o que há? E as pessoas acreditarem que isso vai funcionar, porra, aí tá explicado por que ninguém consegue entrar mais nos territórios dominados por milícias nem por traficantes, né? Porque liberou-se as armas, mesmo quando não são liberadas, eles compram, os bandidos já compram de forma clandestina, todo mundo sabe disso, entendeu? Ou seja, além de tudo, você facilita com que as armas cheguem a essas pessoas, tá? Porque o bandido vai comprar de qualquer jeito. Agora, um menino desse de 15 anos talvez não tivesse uma arma se não houvesse essa disseminação incentivada por pessoas de todas as classes sociais, principalmente aquelas que pensam que com dinheiro podem garantir uma segurança mais efetiva do que as pessoas que não têm dinheiro. Isso não cabe, não funciona assim. Eu falei para assistir a porra do filme The Purge, entendeu? Isso tá no filme. Falei a semana inteira sobre isso. E agora olha o que aconteceu. O ano das eleições, tá? Agora, quer que eu saia de bicicleta, vá lá pra casa do caralho? Aqui, ó, eu faço isso por amor, por paixão que eu tenho pelos esportes. Mas agora é ruim, não confio em mais ninguém. Muito menos com isso. Não vou nem entrar em detalhes. E outra coisa, mas eu quero atentar sobre isso, tá? Eu vou continuar atentando sobre isso. Sobre quem interessa diretamente um atentado contra qualquer presidente, qualquer governador e qualquer prefeito. Tem uma pessoa que se beneficia diretamente disso. Não vou falar quem é. Eu vou deixar aqui para reflexão. Além da indústria das armas, tá? Porque isso é propaganda nazista. Isso é propaganda de arma, tá? É assim que funciona, tá? Pasmem, mas funciona. Tá? Tenho certeza que hoje a arma deve estar vendendo até que nem água lá na Colômbia. No mundo inteiro. Assim como Israel está fazendo esse massacre, tenho certeza que estão vendendo um monte de arma. Outra coisa que eu ia falar, tá? Que eu até ia falar até sobre os jovens do
da flotilha, onde está a Greta Thunberg tentando chegar na Palestina. Não estão conseguindo, né? É sobre isso que eu queria falar. Um drone estava cercando eles, um negócio assim. Eu não sei se eles filmaram o drone, mas eu acho que ninguém deveria filmar e ninguém deveria divulgar, porque isso é propaganda, mais uma propaganda nazista da indústria das armas, tá? Imagina quantos drones desses não vão ser vendidos depois que apareceram numa postagem da Greta, tá? Então eu acho que esses drones não mereciam essa propaganda indireta, que é direta, né? Acaba sendo uma propaganda direta. Isso é propaganda de armas, tá? Então o ativismo, ele tem esses dois lados, porque ele chama a atenção da causa, mas ele acaba fazendo propaganda de tudo aquilo de ruim que as pessoas estão acostumadas a consumir, tá? E a guerra é sobre isso, é sobre consumir armas e vender, tá? Sobre o consumo e a venda de armas. É só sobre isso, mais nada, tá? E sobre o consumo e sobre a venda de pessoas, que interessa também ao tráfico humano, visto que essas guerras fazem esses territórios ficam tão desestabilizados e tão abandonados, ninguém consegue chegar lá dentro, então tudo é possível para que aconteça ali dentro, tá? Tudo. Tiveram soldados comemorando estupros, né? Tiveram soldados comemorando os estupros contra as palestinas, que eles cometeram contra as mulheres e as crianças. Eles estavam comemorando isso. Então esses territórios, imagina, eles que estão ali do lado, que além de soldados, convivem com essas pessoas, fizeram isso, imagina os que estão chegando de fora, mercenários do mundo inteiro, para participar desse banho de sangue, como se estivessem brincando de jogos vorazes. É sobre isso que nós estamos falando, tá? Não é só genocídio, é um jogo patrocinado e financiado pela indústria das armas, tá? É um jogo sanguinário que está se perpetuando em todos os cantos do planeta. Apesar do planeta não ter cantos, tá? Deixar claro isso é muito bom. E eu também quero conversar sobre um outro assunto, tá? E esse assunto envolve um pouco o pensamento religioso, que eu acho até curioso, que me veio uma coisa na cabeça também sobre isso, que eu acho bastante interessante tocar aqui para a gente conversar, trazer aqui para vocês, que eu acho importante, mas eu vou pensar bem, porque para não cair no erro de ficar ofendendo as pessoas, que geralmente eu faço isso mesmo, tá? Não é de propósito, não é direcionado, é porque minhas críticas são muito severas, tá? Então eu acabo sim fazendo isso, eu reconheço, mas é necessário, tá? É necessário porque, não isso, tá? Mas é necessário, as críticas são necessárias sim, até por uma questão de segurança nacional. Eu venho, então, por meio desses canais, pedir para que vocês se inscrevam aqui no YouTube. Eu não ia fazer vídeos nesse conteúdo, eu nunca fiz, mas agora eu acho que é necessário, não só que eu faça, mas que todos façam, tá? Enquanto nós temos tempo, porque as armas são a pandemia mais perigosa do planeta, muito pior do que o Covid, só que essa pandemia ainda não tinha atingido os países tão ricos, tá? E os Estados Unidos estavam camuflando a pandemia porque eles são um dos maiores vendedores de armas. Então, para eles não interessa que as armas sejam vistas como pandêmicas, tá? Como sintomas de uma pandemia que mata mais do que a Covid. Então, e detalhe, se vocês ficaram chocados com os risos, né, sobre a forma dos deboches das pessoas que estavam morrendo de Covid, eu não sei como vocês não ficam chocados com as pessoas que ficam debochando quando alguém morre, assassinada assim, entendeu? Que ficam com as armas, pulando com armas, comemorando estupros, tá? É a mesma coisa que você fazia no Covid, com aquelas pessoas que estavam debochando no Covid e dançando a dancinha da morte,
morte durante o confinamento, né? Aglomeradas e disseminando o vírus. Então é a mesma coisa que eles estão fazendo, só que é com as armas, tá? E as armas não são vírus, então, e elas são todo dia as armas ficam sendo associadas como medidas de segurança, medidas de proteção, e essa propaganda ela está sendo disseminada no planeta inteiro e isso vende. Vende porque a pessoa está se sentindo insegura, chega alguém e oferece uma arma barata para ela vai comprar na hora, se ela tem dinheiro. Tá? E assim ela vai achar que tá tranquilão, que a vida dela é uma maravilha, mesmo que ela nunca use aquela arma. Tá? E mesmo que tenta usar, dificilmente ela vai conseguir se defender. Bom, então era sobre isso, galera. Eu vou deixar por aqui também, porque eu tô bastante chocada com tudo que tá acontecendo, muito mesmo. Não me surpreende não, tá? Mas eu não consigo achar tudo muito normal, não. Não me surpreende, mas eu até hoje não me acostumo, tá? Já vi de muita coisa, já vi um pouco de tudo, mas realmente eu não acostumo, não mesmo. Eu fico bastante nervosa, eu já tô aceleradíssima, minha respiração fica, né? Então, minha solidariedade ao senador Miguel Uribe, tá? Da Colômbia, à família, a todos os envolvidos. É lamentável que isso aconteça, tá? Eu acredito que seja um momento de se fazer uma campanha. Ano que vem é o ano das eleições aqui no Brasil e lá na Colômbia também, tá? Infelizmente, essas coisas não são locais, tá? Dá para perceber que o fenômeno é global, né? Não é uma coisa generalizada, e isso só vai acabar só tem uma maneira, né? Se as coisas continuarem assim, só tem uma maneira disso acabar, e nós sabemos qual é, tá? Porque nós estamos absorvendo essa cultura ocidental da disseminação das armas. Isso só acaba de um jeito, do mesmo jeito que eles estão fazendo lá fora, né? Nós sabemos qual que são as guerras, tá? E o nosso país não precisa disso, tá? E outra coisa, a indústria das armas está fazendo isso aqui no Brasil, está fomentando isso aqui no Brasil, porque tem países diretamente interessados numa desestabilização total do Brasil, tá? Porque vai ser muito difícil eles entrarem no nosso território e tomarem tudo, enquanto o governo é de esquerda. Mas se entrar alguém de direita aqui no governo, a gente está literalmente nas mãos desses mercenários, tá? Que vão entrar aqui, vão tomar tudo. Não tenha dúvidas, tá? Não tenham dúvidas. Eles vão tomar tudo, tá? Não pensa que você entregando antes que isso vai facilitar a vida deles, não. Eles já viram que tem parte da população que é entreguista, que vai fazer tudo o que eles querem sem reclamar. Inclusive pagar essas taxas absurdas que eles estão cobrando, tá? Pessoas essas que vivem de quatro, que nem cachorro, tá? Que só falta latir para receber carinho de um mercenário desse querendo impor essas armas aqui. Então, quando eles impõem a indústria das armas aqui dentro do Brasil, eles estão automaticamente contribuindo sim para a desestabilização do governo, para que fique mais fácil que eles entrem e possam tomar tudo de nós, sem que ao menos a gente perceba que eles tenham feito isso, tá? Porque vai ser uma entrada velada, a princípio, né? Porque do jeito que as coisas estão, o que eles estão fazendo lá com os nossos irmãos latinos, tá? O que eles estão fazendo lá é um reflexo do que pode vir a acontecer aqui depois, tá? Não tenha dúvida que esses caras eles não vão nem pestanejar, tá? Viu que ele já tá querendo, ele já tá entrando em conflito com o próprio bilionário Elon Musk, e não duvide se tomarem tudo dele, não, tá? E não duvide que a intenção já era essa, que já tinha sido essa antecipadamente, que isso tenha sido tudo planejado, tá? Não tô com pena dele, não, tá? Não tô com pena dele, não. Mas ele devia ter pensado antes, né? Mas tá aí. Foi botar a sua agência espacial na mão de um negacionista que pensa que a Terra é plana, achando que ia continuar recebendo subsídios do governo. É impressionante, né? As pessoas realmente... não adianta ter dinheiro se você não tem raciocínio, né? Para manter o seu dinheiro intacto. Mas tudo bem. Gente, é isso. Eu vou deixar essa live aqui, tá? Eu peço, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, porque eu não vou voltar mais no Instagram hoje, tá?
é provável que eu não volte. Se eu voltar, eu vou voltar só no canal do YouTube. Aí vocês façam isso, por favor. Vocês já estão me ajudando bastante, eu tenho visto, tá? Eu agradeço mesmo. A minha ideia não era de fazer isso, mas acho que está sendo bom, tá? Eu acho que é interesse de todos, tá? Não é um interesse só meu, é interesse de todos mesmo, porque eu sei que um atentado à vida não é um atentado a uma vida. Um atentado à vida de uma pessoa é um atentado à vida de todas as pessoas, tá? Quando tentam matar uma pessoa, assim, na frente de todo mundo, isso tem motivos políticos, tá? E motivos políticos direcionados. Então, motivos políticos não podem ser isolados dentro de uma situação onde a população está tentando eleger uma democracia, né? Então, para manter uma democracia. Então, um atentado à vida de uma pessoa, seja lá onde for, tá? Em qualquer lugar do planeta, é um atentado à vida humana que deve ser, sim, visto de forma global, tá? Não são casos isolados, são casos que juntos caracterizam a pandemia, sintomas de uma pandemia que não estamos controlando tem para mais de 10 anos. E o estopim disso foi esses 2 últimos anos com as guerras que nós estamos vendo. Porque também não foram só esses conflitos maiores que aconteceram, não, tá? Tiveram outros conflitos em vários países na África também, tá? Eu vou trazer aqui isso depois. É que eu não quero entrar nisso tudo agora para não embolar o meio de campo e deixar bem explícito o que aconteceu lá na Colômbia por conta para alertar também sobre essa propagação dessa indústria das armas por estarmos um ano antes das eleições, eles vão incentivar isso ao máximo e vão vender muitas armas ainda, né? Porque os próprios candidatos pensam estarem mais seguros com uma arma na mão, tá? Assim, tenho certeza que o senador Miguel Uribe também acreditava nisso, tá? E foi baleado brutalmente pelas costas e tá aí o resultado. Por um menino, aparentemente por um menino de 15 anos, tá? Enquanto isso, aqui no Brasil, um jovem de 25 anos foi baleado pela polícia, né? Ou seja, as armas estão ajudando a quem nesse planeta, gente? A quem que essas armas estão ajudando, né? A ninguém, né? Então, pandemia porque mas é na Colômbia, que isso aqui não interessa, tá? Não interessa, porque isso também já aconteceu aqui. Então, não interessa. Então, não é local, é global, tá? Então, quando você for comprar sua arma, aquela que você vai deixar na gaveta, porque você não sabe nem atirar, tá? Você pensa para quem você tá dando o seu dinheiro. Porque essas pessoas são assassinas, tá? Quem vende arma é assassino. Eu nunca vi um inocente vendendo arma. Nunca vi uma pessoa que não tem intenção de matar vender uma arma, tá? Não pense, não caia nessa furada. Não caia, não, tá? Então, se você não é um assassino, se você não tem tendências a isso, não acredita nesse discurso idiota que a arma vai te proteger. Não vai. Não vai. Quem quer matar não precisa de arma para isso, tá? Quem quer assassino mesmo não precisa de arma para isso, não. Tá aqui a prova, tá? Tá aqui a prova. Gente, então eu vou lá. Eu volto no canal. Não voltarei no Instagram, tá? Só para deixar bem claro. Peço desculpas mais uma vez a todos. Estou bastante nervosa. E mais uma vez convocando as pessoas para o ato Justiça por Eros Guimarães Mendes. Eu li esse nome no site, tá? Então, se eu estiver falando o nome errado, perdão, pelo amor. Mas eu preciso ficar repetindo porque vai ser na rua Pedro Américo, altura do número 90, às 2 horas, tá? No Catete, no Zona Sul do Rio de Janeiro. Quem puder ir, compareça, porque vocês vão estar ajudando por uma causa, porque... não é um jovem que morre só, tá? É um filho, é um irmão, é um trabalhador, tá? É uma vida, é um atentado contra a vida humana, né? Tá? E isso é o reflexo da pandemia, das armas e da propaganda nazista
da propaganda nazista feita por nazistas, tá? Que estão, sim, colocando todo o seu projeto de governo em prática já, antes mesmo de terem sido eleitos a alguma coisa, né? Então, que fiquem todos atentos ao que está acontecendo, tá? Não pensem você que a Colômbia é longe daqui, não. A Colômbia é aqui do lado. E o Santo Amaro também é aqui do lado, tá? Atentemos para isso. Gente, um bom dia a todos, um bom domingo, na medida do possível, né? Mas divirtam-se e pensem nisso, tá? A reflexão vale, acho que para todos nós. Pensem nisso porque ano que vem é ano de eleições. Eu me sinto cada vez mais insegura e quando tem uma eleição já tô até medo. Será que vai chegar no ponto das pessoas ninguém mais ir votar? Aliás, eu acho que o voto deveria ser revisto urgentemente. Não deveria ser obrigatório, visto que temos currais eleitorais espalhados pelo Brasil inteiro, tá? Então não deveria ser obrigatório, porque esses currais eleitorais já obrigam as pessoas a votar de qualquer forma. Então não havia necessidade de uma obrigação formal. Isso vai totalmente inconstitucional, visto que o candidato não tem obrigação ética, moral, muito menos política, né, no sentido de registrar o seu discurso em cartório, né, e fazer um balanceamento daquilo que ele conseguiu ou não realizar do seu projeto durante o governo. O que para mim implica também em uma ação inconstitucional, visto que ele não está cumprindo com a sua função, ou pior, está usando a sua função com objetivos escusos. Ou seja, merecia uma punição à altura, sim, e principalmente a imunidade parlamentar, acabar com essa porcaria dessa imunidade parlamentar, porque isso é um desserviço prestado à população, tá? Deveriam moderar essa imunidade parlamentar a fim de proteger a Constituição e a integridade física das pessoas que são obrigadas a votar em qualquer ladrão, no caso, em qualquer estelionatário eleitoral, no caso de faltar uma pessoa que esteja falando a verdade, né? Então você vai acabar tendo que votar na falta de opção, você é obrigado ainda a votar numa pessoa que está mentindo, né? Deveria haver uma lei de regulamentação das candidaturas, sim. Eu acho. Deveria haver, porque tem estrutura, os partidos têm estrutura para isso, tá? Não estamos falando no sentido daqui de você escolher quem vai se candidatar ou não através de algum tipo de filtro preconceituoso. Não é o caso, tá? Mas é o caso, sim, de você saber o que você quer fazer, né? Você falar isso e usar essa propaganda e chegar lá e não fazer nada ou fazer coisas diferentes. Então, isso sim deveria ser uma proposta que eu acho nada demais, não. Eu acho que não tem nada demais que fosse registrado em cartório os objetivos do cidadão quando pensa em ocupar uma cadeira pública, tá? Uma cadeira cuja qual nós estamos financiando. Então, se nós estamos financiando, nós deveríamos exigir a regulamentação dos cargos políticos urgentemente. Regulamentação da profissão, assim como qualquer outra profissão. Se um médico, vamos dar um exemplo, se um médico está lá no hospital, tá? Você está passando mal, ele chega lá, ele te injeta uma coisa que não é um remédio, ele não vai preso na hora? Então por que um político pode chegar lá e não injetar a vacina em você? Que direito que ele tem de atentar contra a vida que nenhuma outra profissão tem? Que imunidade parlamentar é essa? É a cumplicidade do homicídio, né? Tornando todos cúmplices? Então, isso não existe, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui para também não ficar muito longo, para que outras pessoas assistam num tempo útil e suportável, enquanto... porque eu sei que o assunto é horrível, é chato e muita gente não gosta, tá? Mas eu tô acostumada, eu não me importo de fazer... esse trabalho, visto que acompanha todo o meu trajeto e cumpre com os objetivos do meu canal. Beijo, galera, um bom domingo. Obrigada pelo carinho, obrigada por tudo. Sou muito grata a quem está passando por aqui e perdendo o seu tempinho do seu dia para se indignar um pouco, porque eu acho que nós
precisamos disso nesse momento, tá? A pandemia das armas tá aí e veio para ficar, tá? Ela não é igual ao Covid, não. Essa pandemia não tem vacina, tá? A pandemia das armas não tem vacina. Beijo, gente. Até.